que é outro canal que tem só lá no Rumble. Sim, tu tá lá também, então. Tô no Rumble também, desde o início. Antes do Monark eu já tinha vídeo lá no Rumble. Aliás, quando eu fui no Monark, eu falei do Rumble com o Monark. Eu não sei se foi porque eu falei com ele que ele acabou indo pro Rumble, mas que eu já tava no Rumble naquela época. O Monark tá com moral, né? O Monark tá. Assim, o Xandão tá atrás dele, cara. Impressionante, bicho. Como é que ele incomoda o cara, né? Eu fiquei assustado com isso. Pô, e ele criticar é uma crítica justa? Eu acho que não. Mas é o direito de criticar, pô. O cara criticou lá urna eletrônica, sei lá o quê. Eu acho que, pô, tem direito de poder criticar, pô. Por que não? Sim, tinha aquele... Quando eu era moleque, eu assistia aquele filme que falava um elefante incomoda muita gente. E mudou, né? Não é mais o elefante agora, né? Mas é isso. Tu tinha que pegar uma comissão lá, pô, né? Do contrato. Porra. O que foi, mano? Volta. Fala aí. Vou ler uns superchats aqui. O Gasper Andrade mandou aqui, ó. Tem mais gente aqui do que da live do Lula. É mesmo? É fraquinho, né? Aí, o maluco só é bom pra ganhar eleição, parceiro. Fazer live, ele não é bom na internet. Mas essa rapaziada, ele desconsidera um pouco a internet, né? Talvez até... Não tem muita capilaridade na internet. Olha, eu acho que... Tem assim, mais na TV aberta, na mídia. Mas do jeito que eu vejo, cara, eu acho que assim, realmente a TV aberta hoje em dia no Brasil ainda tem um alcance muito maior. O rádio... Sem dúvida. Cara, as pessoas não percebem o quanto o rádio tem alcance no Brasil, porque o que você tem de gente que está lavando louça e ouvindo rádio aí pelo interior do Brasil, né? Mas a minha posição é que a internet está crescendo de importância. À medida, cada ano que passa, você tem menos gente ouvindo rádio, ouvindo televisão e mais gente vendo a internet, né? E a garotada hoje em dia, todo mundo se acostuma com a internet, pô. Tem criança pequena que sabe entrar na Netflix, na televisão, mas não sabe ligar a Rede Globo na televisão. Sim, mas ainda vai demorar bastante tempo aí para... Eu tenho uma visão, né? Eu posso estar certo, posso estar errado, mas eu tenho uma visão de que a internet é muito mais revolucionária. Essa coisa da informação descentralizada e distribuída é muito mais revolucionária que o pessoal está se dando conta, né? Assim, é o que eu falo, a política brasileira mudou completamente a partir de 2013 justamente em função de que as pessoas começaram a discutir política no Facebook, no WhatsApp, coisa e tal. Eu vejo esse pessoal como Alexandre de Moraes querendo calar a internet, querendo censurar a internet. Eu acho que eles não se deram conta ainda do quão impossível é esse tipo de ação, né? O quanto que as pessoas acabam conversando de qualquer forma, independente de qualquer coisa. A impressão que dá é que esse pessoal imagina que, tirando, sei lá, os principais comunicadores da direita bolsonarista ou coisa assim, que os bolsonaristas vão deixar de existir. Não vão não, galera. Se tirar os principais canais bolsonaristas, outras pessoas vão montar canais bolsonaristas e vão ocupar o espaço daquelas pessoas que foram censuradas. E assim, infinitamente, não tem esse negócio. A internet, a informação descentralizada e distribuída é uma coisa extremamente revolucionária, de fato, né? Muito mais do que esse pessoal está imaginando no final das contas, né? E aconteceu isso, né? Tinha canais no início ali, Terça Livre e outros canais que acabaram. Tinha um movimento muito grande, né? Isso. E aí, canais que passaram por aquele problema de cancelamento, igual foi o Flow, depois se restabeleceu, aí o Monark foi lá, criou o dele, teve audiência também, então o negócio se multiplica. Pois é o que eu falo, porque ao contrário da televisão, a televisão você liga na Globo, você vai assistir o que a Globo tá botando ali. Naquele momento. Você não tem opção. No canal, no YouTube, não, você escolhe o que você quer ouvir. Então vamos supor, uma pessoa que gostava de ouvir o Terça Livre, né, do Alan dos Santos e coisa e tal, que foi proibido pelo Alexandre de Moraes, essa pessoa ela não vai passar a assistir o canal do Brasil 247. Ela não gosta desse tipo de conteúdo. Ela vai procurar outro canal que fale a mesma língua. Então vai achar um outro canal menor que fale a mesma coisa. Esse canal menor vai começar a crescer porque mais gente está indo para lá, os órfãos do Terça Livre estão indo para lá. E assim vai, não tem jeito. É enxugar gelo, essa censura que querem fazer aí, né? Nunca entendi muito bem como é que eles pretendem isso daí. E é o que eu falo, né? Você sabe, o ANCAPSO é de anarcocapitalismo, né? Eu sou um ANCAP. Eu acredito que o Estado é desnecessário. E ele está caminhando para deixar de existir. Vai acontecer, a gente vai derrubar o Estado à força? Não, não é isso.
O que eu estou vendo é que a sociedade está toda caminhando para tornar o Estado totalmente desnecessário e não precisar mais disso. Polícia, por exemplo, pode ter polícia privada, você pode ter forças de segurança privadas, não tem nada que impeça isso. Justiça, você tem justiça privada também. Cada vez mais você tem serviços que substituem o Estado e a gente está caminhando para isso daí. Eu acho que essa revolução da internet ainda vai ser uma coisa muito mais... A gente está começando esse caminhozinho ainda. Pô, mas se isso faz sentido, talvez aí tá uma grande necessidade de frear isso, né? Porque o principal interessado em que isso não aconteça é o Estado. O Estado pode tentar encerrar isso daí. É por isso que ele está tão incomodado com a internet, por isso que querem censurar tanto a internet. E não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos também, na Europa, todo mundo está preocupado com isso. A questão é que eu acho que não consegue, não. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo a questão da cultura também como um grande ponto, né? A formação da cultura ali, porque a televisão, você em 20, 30 anos, você formou a geração inteira. É isso aí. E foi isso que aconteceu nos últimos anos. Foi isso. Você repara como é que rapidamente a informação descentralizada acabou diversificando essa cultura de novo, né? Acabou separando de novo as pessoas conforme o interesse delas, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma época que, eu lembro, anos 90, anos 2000, que só tinha esquerda no Brasil. Não tinha ninguém que se dissesse de direita aqui no Brasil, assim, em termos de política e coisa e tal, né? Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso evitando a palavra privatização, não podia falar em privatização. O Lula fez isso. O Lula não fala, mas o Lula não quer. Não, ele mudou o termo. Ele chama de concessão agora, né? Exatamente. O que era privatização no passado virou uma concessão. Mas hoje em dia já se discute isso. Hoje em dia já não vem isso como um xingamento, né? Uma coisa terrível, né? É uma alternativa. Você pode concordar, pode não concordar, mas não é mais o bicho papão que já foi no passado. E a visão que eu vejo é isso daí. É justamente com a informação descentralizada que as pessoas têm a possibilidade de ter uma opinião mais isenta. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando. Tem propaganda de todos os lados. Tem as Roussetti falando propaganda lá, eu estou falando aqui a minha opinião, e tem um monte de gente fazendo propaganda também do outro lado. Não tem problema não. Você vai pegar todas essas informações e vai fazer a sua cabeça. Você vai decidir o que você quer. Antigamente, quando tinha a Rede Globo, meu amigo, o lado que a Rede Globo ficar, quando só tinha a Rede Globo, né, o lado que a Rede Globo ficar, você acabava tendendo para esse lado porque não tinha outra informação vindo ali, não tinha outra contrapartida, outro ponto de vista nisso daí, né? Então é isso daí. E a questão cultural, né? A gente tem os influenciadores, por exemplo, Felipe Neto, de um lado, e os outros da direita que dominam. Será que tem uma água aí? Que dominam o debate. O que o influenciador falar e a forma como ele se posicionar influencia como vários outros vão se comunicar. Por exemplo, o Bolsonaro é um líder desse. Sem dúvida. Acontece uma coisa, esperam o Bolsonaro falar e depois tu vê todos aqueles influenciadores de direita. Da esquerda acontece a mesma coisa. Como é que você vê esses grandes influenciadores? Não é mesmo o papel que a televisão fazia antes? Ninguém quer ter opinião sobre tudo. Então você vai ter opinião sua sobre aquelas coisas que te importam. Outras coisas você vai relegar para os influenciadores, né? É o que eu falo, por que tem tanta gente que segue o Felipe Neto, por exemplo, a opinião dele? Porque, na verdade, é gente que está interessada em Big Brother Brasil, está querendo fazer novela e coisa e tal. As pessoas não estão interessadas, de fato, em política. Por isso que elas acabam, por default, indo naquilo ali, né? Então, assim, eu não vejo como um problema isso. É realmente o fato de que você tem pessoas interessadas e outras não interessadas. Se a pessoa estiver interessada no assunto, ela vai procurar pontos de vista diferentes e vai se informar de acordo com o que for o melhor para ela, né?